2 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 1 em diante, diz assim a palavra de Deus. E também, posso ler? Posso ler, igreja? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, e pondo-as para exemplo aos que vivissem impiamente. E livrou o justo Ló, enfadado de vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, reservar tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia, desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não recebendo blasfemar das dignidades. Eu não estou conseguindo enxergar mais, minha visão já deu. Cadê o óculos? Meu Deus. Hã? Meu pai, tem que pôr óculos. Não ri não, gente, tem que pôr óculos. Amém? Meu Deus, tá feio. Bom, só até aqui, tá bom. Amém? Deixa eu explicar para vocês. 2 Pedro, capítulo de número 2, fala que nos últimos dias vai haver falsos mestres, falsos doutores, falsos profetas, que vai introduzir encobertamente heresias de destruição, negando o Senhor Jesus que o resgatou. Porque quem te resgatou foi o Senhor Jesus. Quem entregou a vida por você? Não foi Jesus? Foi Jesus, não foi?
Então, nos últimos dias, eles vão negar o sacrifício de Jesus e fazer você se apegar a dogmas, a imagens, a objetos feitos por artifícios humanos. Eles vão introduzir em cima da Bíblia heresias de destruição, fazendo você negar Cristo que te resgatou da morte. Ele entregou a vida por você para te livrar da morte eterna. Então esses falsos profetas, eles vão introduzir encobertamente heresias de destruição, negando Jesus que te resgatou, trazendo sobre eles mesmos repentina perdição. Ou seja, aquele que te introduz uma heresia de perdição, ele mesmo está se autocondenando, ele mesmo está causando uma morte da sua alma, talvez por avareza. A Bíblia fala que por avareza. O que é avareza? Amor ao dinheiro. É a mesma coisa eu pegar esse óculos aqui para você, ó, falar assim, ó, eu vou vender esse óculos, eu vou dar esse óculos aqui ungido, vou ungir ele, vou lá em Israel ungir esse óculos, vou ungir esse óculos lá no Monte Sinai, e você vai dar uma oferta de R$1.000, eu vou te dar esse óculos aqui. Esse óculos vale R$1.000? Vale não, né? Uma cria de plástico. Vale uma cria? Hã? Não vale não. Mas a pessoa compra, porque foi consagrado no Monte Sinai. A pessoa ela vai ter a fé que vai mudar a vida dela. E o camarada, para te enganar, o pastor, para te enganar, o que ele faz? Vou passar esse óculos ungido para você. Sabe para quê? Para você mudar de vida. Sendo que Deus, o Senhor Jesus, já entregou a vida por você. Ele já fez o sacrifício na cruz do Calvário para que você venha ter um sacrifício, sim. O sacrifício não é do diabo, o sacrifício é de Deus. Romanos capítulo 12 está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa e perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Ou seja, o sacrifício do corpo, o sacrifício é bíblico, mas não o sacrifício de você dar um dinheiro na obra de Deus. A obra de Deus, ela se sustenta com oferta e dízimo, oferta voluntária e dízimo que é bíblico. O dízimo não é teu, é de Deus. O dízimo não pertence a você, pertence ao Senhor. O Senhor te dá 90% e 10% é dele, não é seu. É para você devolver aquilo que é dele. Por exemplo, se você ganhou R$100, R$10 é muito para você dar na obra de Deus, não é? Mas alguém vai aproveitar da sua fé, do seu bom coração, e vender um óculos desse ungido no Monte Sinai por R$1.000 para você. Isso é entregar heresias de destruição encobertamente, negando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque Jesus já deixou os discípulos, levantou os discípulos dele. Ele levantou os discípulos e disse: de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo, os que não crê serão condenados. E esses sinais seguirão os que creem em meu nome: expulsarão demônios, pegarão serpente, falarão novas línguas. Se alguma coisa mortífera beberes, não causará dano algum. Jesus já deu o ide dele. E quando Jesus ele morreu, ele ressuscitou no terceiro dia, e ele foi para o céu, ele deixou Pedro, ele levantou Pedro, falou: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Mas na terceira vez Pedro se entristeceu. Pedro falou: tu sabes de todas as coisas, Senhor. Porque Pedro lembrou do dia que ele já tinha negado Jesus. Ele falou que amava Jesus e negou antes que o galo cantasse 10 vezes. Então ele falou: quer saber, eu não sei de nada. O Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Então
Então Jesus falou: apacenta as minhas ovelhas. Ali Pedro foi levantado como a igreja de Cristo. E ali tinha oferta. Pelo contrário, era muito mais oferta do que a igreja se pede hoje. A paz do Senhor, gente. Que Deus abençoe vocês. Era para estar aqui hoje. Hoje ensinamento forte. Então as igrejas do passado, elas pediam, viu? No passado eles colocavam as ofertas nos pés dos apóstolos. Mas os apóstolos não extorquiam ninguém. Ele era dado voluntariamente, segundo cada um propunha no seu coração. Entendeu? E detalhe, se alguém tinha carência de alguma coisa, era repartido entre os irmãos. Naquela época, esse é o dever da igreja. As pessoas vendiam herdades, fazenda, porque queriam. Foi o caso de Ananias e Safira. Eles venderam para se aparecer. Porque assim, eles queriam, o status dele era querer dar, agradar os apóstolos. Assim como as pessoas querem agradar os pastores hoje, eu ganho muito presente. Até hoje, ganho muita coisa. Se eu falar que não, estou mentindo. Se eu quiser comer num restaurante de graça, eu posso. Se eu quiser uma passagem de avião, eu ligo. Eu tenho uma passagem de avião. Graças a Deus. Se eu quiser passar um dia numa fazenda com a minha esposa, eu tenho amigos que têm fazenda. Não vai achar que a fazenda é minha, não. Eu olhei. Capaz de tu vai achar que eu sou rico. Não, isso é pobre de dinheiro, mas sou rico de network, né? De fé. Amém? Tem pessoas que têm do meu lado. Então, se a gente quiser passar um final de semana, tem. Não é verdade? Tem. Se eu quiser dormir numa casa chique, igual o pastor aqui, eu vou no quarto luxuoso dele, numa varanda que tem. Passa a noite. Ah lá, pastor Lina. Qualquer 3 quartos, né, pastor? Quer lá. Então, assim, a gente ganha muita coisa. Naquele tempo era a mesma coisa. Na minha Safira vendeu parte da fazenda e foi se amostrar. Para quem? Para os discípulos. Só que eles que teve parte com eles. O coração deles não estava sincero. Eles não foram com sinceridade e interesse de coração para ajudar a obra de Deus. Eles só queriam se aparecer, mais nada. A intenção deles não era ajudar a obra de fato, de verdade. Eles caíram mortos. Porque mentiu para o Espírito Santo. Primeiro foi o marido, depois a esposa consentiu na mentira também. Né? Morreu também. Por quê? Porque encheu o teu coração, deixou Satanás encher o teu coração. Essa foi a resposta do homem de Deus. E ela caiu dura, conforme o marido caiu duro, morto, para ter temor na igreja. Porque, gente, está escrito na palavra de Deus, se eu não me engano, é 2 Coríntios, né? Achei isso. 2 Coríntios 2. Dei aí, Bíblia. Achei para mim. Cada um contribui segundo o propósito do seu coração, não com tristeza, porque Deus ama aquele que dá e dá com alegria. Se eu não lembro, tá? Depois eu caço aqui. Que cada um contribua, irmão, segundo o propósito do seu coração, não com tristeza, porque Deus ama aquele que dá e dá com alegria. O que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Mas saiba você que Deus está vendo tudo o que você faz, para Deus. Então tudo é lícito. Eu não posso aproveitar da tua fé. Hoje em dia tem muitos falsos profetas que não vai te pregar a verdade, mas que vai querer te dar uma chave ungida e vai cobrar isso de você. Vai te passar um envelope, não para você fazer uma oferta voluntariamente, mas para você comprar algo da fé, uma rosa ungida, e você vai se pagar por isso. Uma pedra ungida, 2 Coríntios 2, né? Cada um contribua. 2 Coríntios, capítulo de número 16, versículo de número 2. Põe o que puder, conforme a sua prosperidade, conforme não se faça as coletas quando eu chegar. Exatamente. Então, então é assim. Algo voluntário, mas saiba que
Deus, Ele está vendo esse voluntário. O dízimo sempre foi de Deus. O dízimo é de Deus. E quem não dizima, estou falando a verdade para você, quem não dizima nunca vai viver experiência total espiritual. Nunca Deus vai te honrar em cultos. Nunca Deus vai te honrar na vida espiritual. Talvez você vai prosperar. Talvez você vai, porque você é uma pessoa bondosa, você é uma pessoa que é de Deus, né? Deus já te dá uma condição, mas você nunca vai ver o sobrenatural. Você nunca vai fazer, você sempre vai fazer para o homem, fazer para Deus em oculto. Porque o Pai que está em oculto, Ele vai te ver. Poxa, meu Deus, ó, minha renda é essa. Eu recebo tanto. Eu vou tirar 10% de tudo, porque eu sou grato. Eu sou grato, tudo que o Senhor me deu é teu. Então eu vou ser grato. 10% eu vou entregar ao Senhor, porque é teu. O que é 10%? De R$1.000, o que é R$100, pessoal? Fala para mim, numa obra de Deus. Quanto você não gastou em caixas de cerveja lá fora? Quanto você não fez para falsos profetas? E numa igreja pobrezinha de Deus, tu não faz. Estou falando para esses que me assistem, da revolta no coração. Sabia disso? Porque as pessoas talvez acham, né, pelo que falam de mim, que eu sou falso profeta. Enganou vocês. Porque falso profeta é aquele que abusa da fé, aquele que vive da fé. E eu não vivo. Eu não vivo de oferta de ninguém. Eu não vivo de dinheiro de igreja. Se enganam vocês que eu vivo. Nunca vivi de dinheiro de igreja, desde quando estou no ministério. Pelo contrário, eu recebi uma ajuda de custo nas igrejas onde eu passava. Mas eu abusar da fé, eu nunca abusei da fé de ninguém. Mesmo fazendo parte de outras denominações, eu sabia ali a verdade. Então eu pregava com cautela, porque a palavra de Deus sempre foi prioridade no meu coração. Então a palavra de Deus tem que ser prioridade para você. Você tem que entender e viver a palavra de Deus. Nos últimos dias vai haver falsos mestres, falsos profetas, falsos doutores, que vão introduzir chave, toalha, chavinha, encobertamente, lendo a Bíblia e falando: Jesus é a rosa de Sarão, a chave de Pedro está aqui, ó, vai abrir uma porta para você. Não caia nessa. Você tem que pagar por isso. Não faça isso. Introduzindo encobertamente heresias de destruição, negando Jesus que te resgatou na cruz do Calvário. E muitos, a Bíblia fala muitos, uma multidão, fala de que é uma igreja cheia, seguirão as suas loucuras, as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vocês comércios com palavras fingidas. Pessoas vão chorar no público para arrancar o teu dinheiro. Pessoas vão fazer cara de choro para querer arrancar aquilo que tu tem, porque eles vivem daquilo que você tem. São mendigos da fé, são prostitutos da fé. A Bíblia condena isso, porque Deus já deixou o dízimo e já deixou as ofertas. É bíblico. É bíblico, e nós podemos viver. Quem está entendendo disso? A igreja pode se manter. Nós podemos viver do dízimo das ofertas. Nós não temos que inventar ladainha. Nós não temos que ser falso profeta. Porque é pessoas que querem a mais por avareza, amor ao dinheiro, quero a mais. Eu vou consagrar esse óculos lá no Monte Sinai e vou te vender por mim. Eu estou deturpando a palavra de Deus. Eu estou usando a palavra de Deus para enganar pessoas. Hoje em dia está cheio de igreja assim, vendendo anel de José, fazendo isso, fazendo aquilo. Isso eu sou contra. A Bíblia fala que nós não podemos nem ter cópia da Arca da Aliança. A Bíblia fala. E tem igrejas que tem a réplica da Arca da Aliança. Tem até a Assembleia de Deus que tem. Nada contra, é como se fosse uma foto, mas fazer daquela Arca da Aliança como se fosse a Arca da Aliança do passado, é você negar Cristo que te resgatou da cruz do Calvário. Muitos estão negando a Cristo, e eles estão trazendo sobre eles mesmos repentina perdição, porque a sua sentença não dorme. Eles vão se dar bem nessa terra, mas vão ir para o inferno, a Bíblia diz, porque Deus não poupou os anjos que pecaram, mas condenou eles ao inferno.
não poupou o povo antigo, mas salvou Noé e sua família, mais 7 pessoas. Salvou Noé quando veio o dilúvio na terra. Separou Ló de Sodoma, salvando Ló, o justo, que foi justificado por Deus na cidade da promiscuidade. Assim, Deus vai livrar o justo das meretrizes da fé. Deus vai revelar a verdade àquele pobrezinho crente que tem coração sincero. Não vai permanecer no engano. Eu profetizo: quem crê nisso, levanta a mão e dá glória. Não vai ficar no engano, porque Deus vai revelar a verdade, vai levantar profetas de verdade, vai levantar pessoas que clamam a verdade nessa terra para pregar o verdadeiro evangelho. Você pode ter certeza que isso vai acontecer. Diga graças a Deus, igreja. Gostaria que você ficasse de pé, que eu vou fazer uma oração. Em nome de Jesus, todos de pé. Amém? Levanta sua mão direita para o céu. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, não nos deixe ser enganados, Senhor, no mundo de enganação, no mundo perverso. Nos livra, meu Pai, de todo falso profeta. Meu Pai, talvez, meu Pai, tenha aquele pastorzinho que talvez até erra, falha, peca, mas ele não é um falso profeta, Pai. Salva ele. E tem muitos, meu Pai, que tem uma vida exemplar, um pé na igreja, outro na maçonaria, não faz nada de errado, mas tem o demônio dentro do corpo. Então, meu Pai, revela a verdade no coração. Salva, meu Pai, o justo na Tua palavra, aquele que prega a sua veracidade. Seja com ele, meu Pai, e abençoa cada um, meu Pai, nessa igreja no dia de hoje. Que cada um que vem buscar uma bênção, uma libertação, uma restauração na família, no lar, que haja restauração, que os casamentos venham ser reconciliados pelo Senhor, que o Teu poder venha entrar dentro dessa obra, trazendo uma verdadeira libertação. Libertação contra a falsa doutrina, contra a falsa religião, contra toda idolatria, contra toda jogatina, jogo do tigrinho, jogo do bicho, todo tipo de jogo seja repreendido, meu Pai. Que o Senhor abençoa, meu Pai, essa obra, que essa obra venha pregar a Tua veracidade, Pai. Que enquanto eu viver, eu venha pregar. Pai, eu posso ter tido vários erros, pecados, mas nunca errei na tua pregação, no Teu evangelho, no verdadeiro evangelho. Então salve, me perdoa as minhas falhas, cuida da minha família, Pai, me prepara, Senhor, para uma grande obra, para me levar o Teu verdadeiro evangelho a toda criatura. Eu te apresento esse culto ao Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém bem alto. Amém. Bem alto, toda a igreja, ó. Amém. Glorifica a Deus bem forte. Amém. Graças a Deus.